Olá, pessoal. Sou eu novamente, Josiane Mafra, aqui no canal Top Brokers, para falar para vocês sobre direito imobiliário. E hoje eu trouxe uma dica para vocês sobre contrato de gaveta. Você sabe o que é contrato de gaveta? Se não sabe, vem comigo. Contrato de gaveta, na verdade, é uma expressão que surgiu na década de 80 e 90, no momento em que havia uma dificuldade de se conseguir o crédito imobiliário e, principalmente, havia uma dificuldade de se conseguir a transferência de um financiamento imobiliário devido às altas taxas cobradas na transferência. E aí, particulares resolviam entre si fazer essa transferência de um financiamento via contrato particular de promessa de compra e venda sem a anuência do agente financeiro. Ocorre que esse instrumento só valia entre as partes e ele ficava guardadinho ali na gaveta para que, ao final, quando todas as prestações de financiamento estavam pagas, aquela parte, aquele terceiro que se envolveu na relação entre o mutuário original e o agente financeiro, conseguisse obter para si aquela transferência imobiliária. Não preciso nem dizer que sempre deu problema, sempre houve discussões e muitas das vezes, grande parte das vezes, essas discussões eram levadas o quê? À seara judicial. É ali que eram resolvidas essas questões. Ocorre que hoje a gente percebe na jurisprudência que, apesar das dificuldades, dos vieses que envolvem um contrato de gaveta, os tribunais têm reconhecido sim a sua validade. Ocorre que os tribunais têm reconhecido a sua validade. Nem todos. Há sempre um risco de um juiz, de um determinado tribunal, em até grau de recurso, não reconhecer aquela validade do contrato de gaveta porque verifica, no caso concreto, alguma irregularidade, fora a não anuência do agente financeiro. Então, esse risco existe. Realmente é um risco e que as partes estão dispostas a correr, porque em 2013 o STJ fez uma pesquisa e ele identificou que cerca dos 30% dos mutuários fazem a transferência de seu financiamento a um terceiro sem essa anuência do agente financeiro via contrato de gaveta. Isso acontece, continua acontecendo e a gente deve orientar como advogado, você como corretor de imóveis, deve sempre orientar o seu cliente a agir da forma mais tranquila, firme e segura possível. Mas nem sempre na prática isso é possível porque as partes estão dispostas a contratar dessa maneira. E isso ocorre principalmente quando o comprador não tem condições de obter ele mesmo um financiamento em seu nome. Seja porque ele não tem, por exemplo, comprovação de renda, ou o seu nome está restrito junto aos órgãos de defesa, de crédito, ou qualquer outra questão que impeça o financiamento diretamente, junto ao agente financeiro. E aí, essa parte acaba se valendo da possibilidade de adquirir aquele financiamento de um mutuário que originalmente contratou junto ao agente financeiro. Então, isso acontece, vocês vão ser procurados às vezes, eu sou sempre perguntada sobre isso, questionada, vocês corretores vão ser procurados às vezes para fazer uma transação dessa natureza, mas é importante sempre orientar as partes sobre os riscos. E quais seriam os riscos? Para o comprador, ele corre o risco de, por exemplo, ter que acionar ao final do pagamento das prestações do judiciário porque não consegue obter o instrumento necessário para transferir aquela propriedade adquirida, obrigacionalmente falando, junto ao mutuário original, não consegue transferir junto à matrícula do imóvel, porque a instituição financeira não reconhece a relação. Nesse caso, se isso acontecer, e muitas das vezes acontece, somente bater na porta do judiciário para resolver a questão, lembrando dos riscos que se correm nessas questões. Outra questão que pode acontecer é do vendedor, do mutuário original que vendeu para ele, o promitente vendedor, falecer e os herdeiros não reconhecerem a situação. Outro problema que pode acontecer. Então, por ser de gaveta, por envolver só as partes que contrataram, esses riscos sempre acontecem.
O vendedor, por sua vez, pode correr um sério risco de ter seu nome envolvido, restrito, por exemplo, porque não pagou as prestações que, na verdade, foram repassadas ao comprador e esse se furtou a pagar as prestações. Ele não pagou IPTU, uma taxa de condomínio, e aí o nome de quem vai ficar sujo? Do promitente vendedor. São riscos que as partes correm, certo? Só queria fazer um adendo aqui. A gente observa que algumas pessoas confundem um contrato de gaveta, colocando todo e qualquer compromisso particular de compra e venda feita entre um comprador e um vendedor como contrato de gaveta, porque ele realmente é um contrato particular que, em grande parte das vezes, não tem validade para transferir a propriedade junto à matrícula do imóvel, exceto nos casos daqueles valores que não ultrapassam 30 vezes o salário mínimo. Fora isso, é preciso a escritura. E aí, o que acontece? A escritura é que é a compra e venda em si. Então, tem pessoas que chamam esses contratos particulares todos de contrato de gaveta. Conquanto sejam feitos entre as partes, quando não envolve nenhuma pessoa que deveria estar ali presente e só envolve as partes mesmo, e elas fizeram um contrato particular primeiro com uma etapa prévia, porque seja que tenha uma pendência de pagamento porque resolveram parcelar aquela compra, ou qualquer outra questão, realmente vão ter que fazer um contrato particular antes. Só tem que ter ciência que esse contrato não vai ser hábil a transferir a propriedade junto à matrícula do imóvel. Mas nem por isso eu o chamo de contrato de gaveta. Podemos chamar porque um contrato está ali guardado, mas não, a intenção não é guardar um contrato que ninguém saiba daquela existência, só as partes. Não, a intenção é guardar algo que tem que ser cumprido. Então, nesses casos, eu não chamaria de contrato de gaveta, embora vocês vão ver aí pessoas chamando todo e qualquer contrato particular de compra e venda de contrato de gaveta. Para mim, contrato de gaveta é este contrato realmente feito entre o mutuário original e o terceiro, não envolvendo a agência, e o agente financeiro. Certo? Bem, se houver qualquer outra dúvida sobre o contrato de gaveta, se você tiver qualquer questão jurídica que você ainda não conseguiu desembolar aí na sua cabeça, deixa aqui seus comentários, deixa aqui as suas dúvidas. Quem sabe a sua dúvida vai ser sanada no próximo vídeo, né? Vamos assinar o canal, seguir Top Brokers e até a próxima. Um grande abraço a todos. É muito bom sempre estar aqui com vocês. Tchau!